Ok, pessoal, vamos lá. Direto ao ponto com um tema que, olha, derruba muito candidato na prova de delegado. Teoria da imputação objetiva. A ideia aqui é fazer uma revisão bem rápida, focada naquilo que a banca Fundatec gosta de cobrar, beleza? Então, a teoria toda, ela nasce de uma pergunta bem simples, mas que é fundamental. Só porque alguém causou um resultado, isso já é o suficiente para essa pessoa responder por ele? No direito penal, a gente sabe que não é bem assim, né? Não é automático. E é justamente para resolver essa parada que a teoria da imputação objetiva foi criada. É que o nosso Código Penal, lá no artigo 13, ele parte de uma ideia de causalidade que é gigante. É a famosa conditio sine qua non. Basicamente, tudo que contribuiu de alguma forma para o resultado é considerado causa. Se você for pensar, isso pode levar a uns absurdos, né? Aí que entra a teoria da imputação objetiva, a TIO. Ela funciona como um filtro. Ela chega e pergunta, tá, beleza, a pessoa causou, mas essa causa, ela é relevante para o direito? Ela importa juridicamente? E aqui tá o pulo do gato, viu? A Cho, ela não joga fora o nexo causal de jeito nenhum. Ela vem depois dele, ela complementa. Pensa assim, é tipo uma segunda camada de análise que fica ali dentro da tipicidade. Primeiro, a gente olha o fato bruto. Houve causa e efeito? Ok. Depois, a gente passa o filtro da Cho e pergunta, certo, mas a gente pode atribuir juridicamente esse resultado a essa conduta? Beleza, mas como é que a gente faz essa análise na prática? Bom, o grande nome por trás dessa teoria toda é o Klaus Hoxen. E ele foi genial porque ele organizou o raciocínio em dois pilares, dois requisitos que são essenciais. E olha, tem que ter os dois. Se faltar um, já era. Não tem imputação objetiva. E são esses dois aqui. Anota isso porque isso aqui é o coração da teoria. Primeiro passo. A conduta da pessoa tem que ter criado um risco que o direito não permite, um risco proibido. Ou, então, ter aumentado um risco que já existia para um nível que não é mais tolerável. Segundo passo, o resultado que aconteceu lá no final tem que ser a materialização exata daquele risco que foi criado. E não esquece, os dois precisam acontecer juntos, é cumulativo. Mas o que é esse tal de risco proibido? Pensa só na diferença. Dirigir um carro por si só já é uma atividade de risco, né? Mas é um risco que a sociedade tolera, é um risco permitido. Agora, dirigir a 200 por hora, costurando no trânsito, furando o sinal, aí a história muda. Isso sim é criar um risco que o direito proíbe. A teoria está o tempo todo buscando fazer essa distinção. E é por isso que existem algumas situações clássicas que já de cara afastam esse primeiro requisito. Por exemplo, uma cirurgia. Claro que tem riscos, mas são riscos permitidos. Outro caso, a diminuição do risco. Imagina que alguém vai levar um golpe na cabeça e uma pessoa desvia o golpe pro braço. Essa pessoa não criou um risco, pelo contrário, ela diminuiu um risco muito maior. E claro, aquele risco que é socialmente irrelevante, tipo um empurrãozinho de leve, isso também não entra na conta. Agora vamos para o segundo requisito, o da realização do risco no resultado. E esse aqui tem um exemplo que, nossa, despenca em prova. É o seguinte, o sujeito dá um tiro na vítima. Qual foi o risco que ele criou? O risco de morrer ou se ferir por causa do tiro, certo? Beleza. Mas aí a vítima é socorrida, a ambulância está a caminho do hospital e pá! Um raio atinge a ambulância e a vítima morre. A pergunta é, a morte foi a realização do risco tiro? Não, foi a realização de um risco totalmente novo, imprevisível. O nexo de imputação se quebra bem aí. Ok, então a gente já viu os dois pilares, que são tipo o motor da teoria. Mas não para por aí. A doutrina foi além e criou outros critérios, que funcionam mais como uns freios, umas válvulas de segurança para a gente não cometer injustiças. São ferramentas super importantes, que as bancas adoram porque elas deixam a análise muito mais refinada. Bora dar uma olhada nas três principais? O primeiro deles é o princípio da confiança. Cara, isso aqui é a base para a gente conseguir viver em sociedade. A ideia é simples. Em atividades que a gente faz junto com outras pessoas, cada um pode e deve confiar que o outro vai fazer a sua parte, que vai seguir as regras. Isso é o que limita a responsabilidade de cada um, senão seria o caos, né? Os exemplos clássicos ajudam a entender na hora. Numa cirurgia, o cirurgião-chefe confia que o anestesista preparou o paciente direitinho. No trânsito, quem está na preferencial confia que o carro que vem da outra rua vai parar no pare. Se alguém fura essa confiança e quebra a regra, bom, a responsabilidade é de quem quebrou a regra, e não de quem estava confiando que ela seria cumprida. Vamos para outro critério super importante, a chamada competência da vítima, ou a autoposição em risco. O que isso quer dizer?
Basicamente, a gente afasta a responsabilidade do agente quando a própria vítima, por conta própria, de forma livre, consciente, decide se colocar naquela situação de perigo. O direito penal trabalha muito com a ideia de autorresponsabilidade, né? Cada um é responsável por si. Mas, muito cuidado aqui, porque é exatamente neste ponto que a banca vai tentar pegar o candidato. Esse princípio não é absoluto, de jeito nenhum. Se a vítima for vulnerável, ou se ela foi enganada, coagida, ou se ela simplesmente não tinha capacidade de entender o risco em que estava se metendo, aí a responsabilidade volta todinha para o agente. A decisão da vítima tem que ser, de verdade, livre e bem informada. E para fechar esses critérios, a gente tem a proibição de regresso. O nome já dá uma dica, né? Ela existe para impedir que a gente crie uma corrente infinita de responsabilidade, indo para trás, para trás, para trás. O direito penal não pode sair punindo todo mundo que praticou um ato supernormal, um ato neutro do dia a dia, só porque, por um acaso, aquele ato acabou ajudando num crime lá na frente. O exemplo do padeiro aqui é perfeito. Imagina, um padeiro vende um pão para um cliente. Vender pão é a coisa mais normal do mundo, é uma conduta neutra. Aí o cliente come o pão, fica com energia e vai lá cometer um assalto. Seria um absurdo responsabilizar o padeiro pelo assalto, né? Mesmo que, numa análise puramente causal, o pão contribuiu. A proibição de regresso serve para cortar esse tipo de absurdo. Beleza, vimos bastante coisa, né? Então, para a gente amarrar tudo isso, o próximo slide é um resumão visual. Perfeito para aquela revisão de última hora. Ele coloca lado a lado os principais cenários que vão excluir a imputação objetiva. Dá uma olhada nessa tabela, ela organiza bem as ideias. Olha lá, risco permitido, pensa na cirurgia. Curso causal atípico é o acidente com a ambulância. Diminuição do risco é desviar o tiro do peito para a perna. E a autoposição da vítima, o alpinista experiente que assume o risco. Esses são os exemplos de ouro, os que mais aparecem em prova. Vale muito a pena fixar isso. Tá, legal. Mas isso tudo fica só na teoria, nos livros? Que nada. A TIL é super aplicada na prática pelos nossos tribunais superiores. E o mais importante pra gente aqui, é um tema que a banca Fundatec adora. Então, vamos ver como é que isso cai no mundo real, nas decisões e na prova. A jurisprudência não deixa dúvida. Tanto o STF quanto o STJ usam a teoria direto. A gente vê ela aparecendo em casos de acidente de trânsito por causa do princípio da confiança, em casos de erro médico por causa do risco permitido e até em situações com esportes radicais, quando se discute a competência da vítima. Ou seja, é uma teoria viva, que está ali no dia a dia dos tribunais. Agora, atenção total aqui. Vamos falar da primeira pegadinha clássica da Fundatec sobre esse assunto. A banca vai jogar uma alternativa mais ou menos assim para tentar derrubar o candidato. Isso está falso, completamente falso. Por quê? Porque não basta só criar o risco. Lembra do segundo requisito? É absolutamente necessário que o resultado seja a materialização daquele risco específico que foi criado. Se o resultado veio de outro risco, já não há imputação. E aqui vem a segunda armadilha, que também é muito comum. A banca vai tentar te convencer que nexo causal e imputação objetiva são a mesma coisa. E de novo, falso. Lembra da nossa conversa? O nexo causal é o primeiro passo, é o plano dos fatos, o causa e efeito bruto. A imputação objetiva vem depois, é o segundo passo, é o filtro jurídico, a análise normativa. A TIL é justamente esse filtro que a gente aplica sobre o nexo causal já existente. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão já pensando na carreira de delegado. A atividade policial, por natureza, envolve riscos, muitos deles são riscos permitidos pela própria função. A grande questão é, onde está a linha? Qual é o limite que, quando ultrapassado, transforma esse risco permitido da atividade em um risco proibido, que pode gerar responsabilidade penal para o policial? Pensar nisso é aplicar a teoria da imputação objetiva no cenário mais desafiador e prático possível para um futuro delegado.